Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vá entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, é que chegou mais gente do Clube do Livro. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para mais um episódio aqui do Três Vassouras. Acomode-se numa poltrona confortável e pegue sua cerveja manteigada, porque hoje iremos falar do 6º capítulo de A Câmara Secreta, intitulado Gilderoy Lockhart. Lockhart, eu gosto desse sobrenome dele que tem. É difícil pra caramba de falar, mas é legal quando você acerta. Enfim, falando em nomes, eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje aqui comigo, como sempre, essa lufana que você respeita, ela, Heloísa Angeli. E aí, gente, tudo bem? Tudo, defina bem, não é mesmo? 2022. Bem exagerado, né? Estamos passando, não é mesmo? Eu tenho uma amiga que agora ela não pergunta assim... Oi, tudo bem? Ela pergunta, oi, como você está? Pra não ter a positividade tóxica de impor que você teria que estar bem. Sim. Até porque, né, não sei se o pessoal percebeu, mas a gente teve umas semanas aí sem episódios de análise, mas, como sempre com motivo, eu acho que sempre tem uma galera que surta, né? Vê que tem uma semana que não saiu, fala, pronto, Três Vassouras vai acabar. Gente, calma. A gente só é universitário, né? Só estávamos em período de provas e trabalhos, então não pudemos... Ficamos um tanto quanto indisponíveis, ainda assim teve episódio de bestiário e tal. Assim que o feed não parou, não é mesmo? Nossa, você é muito dedicado, cara. Ramês dedicado. Maravilhoso. Se eu contar que teve semana que o episódio de bestiário me tomou meia hora, ninguém acredita, né? Nossa, meia hora eu gravei e editei. Muito eficiente, então, né? Não só dedicado, como eficiente. Tem que otimizar as coisas, afinal eu toco 3 episódios semanais aí, né? Então tem Nossa, cara. Isso é experiência também, né? Muita experiência. Com o tempo você vai aprendendo e tal. Mas enfim, já que a gente falou em estudos, que tal então a gente começar mais um ano letivo em Hogwarts? É isso aí, é engraçado que a gente tá tentando terminar o nosso semestre acadêmico, que aqui no Brasil costuma terminar em junho, né? Mas por causa da pandemia, é engraçado, as consequências da pandemia ainda reverberam nessa organização meio maluca, e estamos terminando agora. Mas o nosso querido trio está só começando deles lá em Hogwarts, nesse livro, né? E esse capítulo... É praticamente assim, a gente acompanha a primeira semana de aula dos Grifinórios, né? E aí, a partir desse acompanhamento, nós temos um vislumbre da rotina dos estudos mágicos, reencontrando vários professores que a gente já conhece, além de ter mais contato com um professor em particular, que é um professor novo, começou a lecionar agora, que é o tal Gilderoy Lockhart. Eu gosto como você pronuncia o nome dele. Eu juro que na minha cabeça tá certinho, eu vou falar e só sai... Ai, gente... Sei lá, Chico Bento Não, falando, eu acho sabe? que assim, a gente tá no Brasil e tá tudo bem falar Gilderoy Lockhart, sabe? Eu acho que esse é o nome dele. Temos que ter orgulho do nosso sotaque. Eu sempre ouvi Lockhart, então eu falo Será Lockhart. que é Lockhart? Eu também não sei. E, inclusive, eu ouço o audiolivro e mesmo assim eu não tenho certeza. Mas, gente, vamos que vamos. Vocês sabem de quem nós estamos falando, né? Sim. Teoricamente, é que assim, eu vi no Google Tradutor hoje pra confirmar. E realmente ele considera como 2 palavras, né? Só que ele meio que emenda. Tipo, Lockhart. Então fica tipo Lockhart, sabe? Você sabe que assim, a grafia, né? Vocês não estão vendo, mas não é heart de coração. Mas me parece, me lembra muito que seria tipo coração fechado, sabe? Alguma coisa assim. E aí com o tempo teve uma aglutinação aí no meio e o E caiu e ficou Não, assim, né? Eu nem sei se isso é um sobrenome de fato, mas me lembraria isso, que seria um coração trancado, coração fechado, tranca de coração. Apesar de heart não ser coração, né? Ser uma outra coisa. Que eu não sei o que é. Não, e esse Hart é um sobrenome comum, na real, assim. Ah, é? Pelo menos tem o Bret Hart, grande lutador da WWE aí. Que e, gente, então a minha interpretação aqui é fanfic mental completo. Esse Hart deve vir de outra coisa que não tem nada a ver com coração, sabe? Vou até pesquisar, fiquei curiosa. Será que não é algum passado do verbo hurt?
não sei. E aí ele tá trancado pras dores? Nossa, nossa, longe agora. Bonito, hein? Bonito, legal esse aí. Não, mas é bem interessante, porque a gente, né, estuda português e tal, e sabe que veio do latim, e que teve várias fases, né, que a língua foi mudando ao longo do tempo, não sei o que, mas o inglês também passou por isso, né? Então, assim, o Beowulf, ele é escrito com um inglês todo diferente, tem casos, flexões, tem até umas letras que hoje em dia não tem mais, tem só no islandês, né? Então, é legal, gente, é bem interessante. Os cachorros estão adorando também, desculpa. Estão dando a opinião deles, estão dando pitaco, 2 centavos acerca da variação linguística que ocorre nas línguas e como as línguas se formam, da onde elas vêm, pra onde elas vão. Quem mandou falar em latim, né? É isso, basicamente é isso. Elô, você destrancou o selo piada com essa. Muito bom, gostei. Não suporto, é ridículo, mas é muito engraçado. Cara, eles não estão parando, eu tô começando a ficar um pouquinho nervosa com isso. Não, fica tranquilo. É que nem você falou, os sons do cotidiano fazem parte do podcast, então tudo que certo. Amorzinho. Nosso podcast tem até um registro aí de São Paulo no começo do século XXI. Pandemia. Tá. Mas bom, vamos voltar pro capítulo, né? Nossa, a gente capricha nessas digressões, né? Viajamos. Bom, esse capítulo começa colado no outro, literalmente na manhã seguinte, né? Com Harry e o Rony tendo que lidar com mais um gelo da Hermione. Só lembrando que ela tá dando esse gelo porque ela justamente desaprova a atitude dos meninos com relação a ter chegado até a escola no carro voador e não dar a mínima pras consequências e tal. Tipo a voz da razão, né? Só que assim, a maneira que ela encontra pra mostrar a desaprovação dela para com os meninos é sendo fria e arrogante com eles. E o clima só piora quando o Arrow, sim, a ave, a coruja, correio da família Weasley chega até o grande salão despincando na mesa, né? E carregando junto consigo uma carta dentro de um envelope vermelho endereçada ao Rony. Essa carta no envelope vermelho acho que se tornou um pesadelo para todas as crianças que leram esse livro. Essa carta é uma carta muito especial, ela é um berrador, tradução de Howler, né, uma ótima tradução. E o que acontece, né? Não vou tirar surpresa. O Neville anima o Rony falando que vai passar rápido e o Harry lá, e a gente também tá sem entender nada. Vai passar rápido do quê? Como assim? O menino só recebeu uma carta, né? A confusão do Harry dura pouco, porque logo que o Rony abre o tal do envelope, a voz da Molly Weasley reverbera por todo o salão comunal, passando a maior bronca no menino, assim, há uma tremenda de uma humilhação, né? E o pessoal para de falar, né? Fica dando umas risadinhas e tal, mas logo volta ao normal, aquele burburinho, aquelas conversinhas, e o Harry fica se sentindo muito culpado, porque uma das coisas que a Molly fala nessa carta berradora aí é que o pai do Rony, né, o Arthur Weasley, está encrencado no trabalho por conta das estripulias deles terem voado com o carro e tal. Até fala que o Sr. Weasley tá sob inquérito, né? Sob inquérito. Coisa séria, gente. É um beozaço, sabe? Só agora, Harry, você sente a culpa pelos seus atos, seu moleque travesso. Demorou um pouco, mas vem pra todo mundo, né? A sobriedade uma hora bate. Eu acho muito legal que no filme a gente sempre pensa assim, não, quando chegar o episódio do filme, a gente comenta disso, mas nunca, a gente nunca lembra, né? A gente tem que fazer uns paralelos aí, né? Vamos aproveitar então esse espaço aqui, já que mencionamos o berrador, que eu gosto muito da adaptação pro cinema, Sim, né? Sim, também curto. Aqui no livro só fala que a carta grita, mas é como se ela fosse, sei lá, um áudio do WhatsApp, sabe? Potencializado 10 vezes, assim, pra todo mundo ouvir. No filme, tem toda essa gritaria, né? Todo mundo para, o Rony recebe essa carta também, normal. Só que tem um acréscimo que a carta é animada, então ela forma como se fosse uma boca, assim. Uhum. E aí ela vai gritando e falando, e articulando e tal. Ela tem até língua, né? A língua é como se fosse... Caramba, é... como se fosse um marca-página, não sei, assim. Eu sei que tem até uma linguinha lá que aproveita algum elemento da carta. Como se fosse aquela fitinha, né? Dos livros. Isso, a fitinha dos livros. No final ela até mostra a língua, assim, né? Tipo, faz um... Isso eu não lembrava. E aí ela explode 1 milhão de pedacinhos, então é muito legal esse acréscimo que a gente tem no cinema. Ah, é dramático, né? Sabe que assim, ouvindo o audiolivro, que é a minha versão favorita, né? Eu gosto muito dos áudios lá do Stephen Fry. Ele faz a voz da Molly Weasley, ele faz a voz de todos os personagens, assim, é bem característico, sabe? Eu acho que isso acrescenta uma camada bem legal. Mas nessa parte coloca um efeitinho, né? E ele faz como se estivesse berrando, é muito divertido também. Da hora. Eu preciso um dia ouvir
ouvir esses audiolivros aí. Preciso só desenferrujar um pouco do meu inglês pra pegar mais confiança. Assim, o Harry Potter não é um livro fácil, tá? Apesar dele ser um livro infantil, ele tem um vocabulário muito complexo já no original. Então, não acho que seja legal pra ser o primeiro livro que as pessoas vão ler em inglês. Mas como você conhece a história, você vai saber o que tá rolando, né? Houve um capítulo no YouTube, tem os capítulos dessa versão do Stephen Fry, tudo disponível, assim, é muito popular. E eu tô ouvindo agora no Storytel, viu? O Storytel, você falou uma vez aqui no podcast, eu nem conheci porque você falou. Não estou fazendo jabá pra eles, porque eles não estão pagando nada. Estou indicando porque eu gostei muito do serviço mesmo, assim. Eu achei um preço bom, acho que ele custa uns R$15 e realmente você tem acesso a um catálogo enorme, em português, em inglês, tem umas coisas em espanhol, é muito bom mesmo. Eu lembro que eles recentemente lançaram uma versão em português também, parecia ser lançaram, muito boa, assim. tem. Eu não parei pra ouvir porque realmente o Stephen Fry, eu gosto muito dele, mas é muito legal. Mas bom, voltando aqui pra nossa cena, eu lembrava dela ser muito tensa, assim, eu ficava muito com dó do Rony, assim, pensando, mano, que vexame, né? Foda, levar uma bronca dessa. Levar bronca de mãe já é foda, levar bronca de mãe na frente de todo mundo, imagina, né? Mas, mano, é muito louco porque, assim, tá, todo mundo para pra ouvir e tal, aí tem uma meia dúzia de risadas, mas dá 5 minutos todo mundo volta a tomar o café, né? Literalmente segunda-feira, assim, pra galera, um né? dia como outro qualquer. Mas bom, é como eu sempre digo, né? Há malas que vêm pelo trem. E no caso, essas malas que vieram pelo trem foram que, por conta do berrador, a Hermione achou que foi mais do que punição o suficiente pro Rony, né? Então ela volta a falar com os meninos depois disso. E uma outra coisa importantíssima que acontece durante o café da manhã, no caso, é a professora Minerva McGonagall passando e distribuindo a tabelinha com os horários das aulas, né? E aí o trio percebe que naquela primeira aula da manhã, eles têm aula dupla com o pessoal da Lufa-Lufa, da matéria favorita da Heloísa. No caso, herbologia. E aí, chegando lá nas estufas, que é onde acontecem as aulas de herbologia, o Harry e o resto da turma se tromba, né? Se depara com a professora Sprout, que tá toda machucada, cheia de curativos, junto com Gilderoy Lockhart, que por sua vez tá com as suas vestes impecáveis, Lógico. né? Está um verdadeiro gentleman. E assim, a professora Sprout tá de mau humor, e aí eu não sei se é porque ela teve que cuidar do Salgueiro Lutador, né? Os meninos veem que o Salgueiro tá cheio de tipóias e tal, então você entende que ela que fez esses cuidados, né? Esses primeiros cuidados com a árvore, ou se ela tá de mau humor por conta do Gilderoy, que não para de dar palpites, né? Pitacos de como cuidar de árvores, mas especificamente de salgueiros lutadores. Ou talvez seja um misto dos dois, ou é segunda-feira, né? Ninguém acorda bem numa segunda-feira. Considerando o que vai acontecer durante esse capítulo, eu acho que o que rola mesmo é que o Lockhart vai, tipo, ajudar ela a cuidar lá do Salgueiro e acaba só atrapalhando, né? Mas fica pra imaginação do leitor que essa cena só pode ser inferida, né? Ela não está descrita. Só que aí, antes da aula começar, o Lockhart pede licença pra professora Sprout e leva o Harry para conversar a sós. E aí, o Lockhart começa a falar, é muito engraçado, porque ele fica Harry, Harry, Harry. Ele repete várias vezes, assim. É muito engraçado. E ele fala que ele se sente culpado pelo lance com o carro voador, mas que ele entende que o Harry teve, assim, um gostinho da fama com aquele rolê todo na Floreios e Borrões, e agora é lógico que o Harry estava louco para chamar a atenção. E o Harry falando, não, mas não é nada disso, tal, tentando contar a história, e o cara não ouve, assim, não ouve. Os protestos do menino são completamente ignorados, ele continua nesse fanfic mental aí de que o Harry é um moleque, assim, obcecado pela fama e tal, e ele é tão cheio de si que ele menospreza o fato do Harry ter derrotado o Voldemort, né? Dizendo que ele, Gilderoy, ter ganhado 5 vezes o prêmio de sorriso mais atraente do Seminário dos Bruxos é tipo, nossa, a grande coisa, né? O que é ridículo. Isso se um bata é feito, né? Derrotar o Lorde das Trevas, que tava causando terror no mundo bruxo, foda-se. Importante mesmo é eu ter ganhado 5 vezes um prêmio numa revista X qualquer de sorriso mais atraente. Tipo, o cara é muito supérfluo, tá maluco. É muito engraçado porque funciona muito bem hoje em dia com essas coisas de influencers e tal, né? Não, total. É muito louco. A gente já vai comentar mais pra frente com relação à fama, como o mundo trata, mas eu acho muito engraçado, assim. O Gilderoy tem uma hora que ele fica irritante, mas no começo ele é muito... Mano, ele é uma caricatura muito louca, ele é muito engraçado. Assim, né? Ele
ele é muito engraçado as tiradas dele. Quando ele fala assim, eu vi que você ficou mordido. Mano, eu gostei. Nem sei como que é no original, né? Mas essa fala dele, assim, dele entender que o Harry ficou mordido, é muito bom, muito bom. E assim, quanto mais eu leio esse livro e quanto mais eu vejo Futurama, mais eu vejo esse paralelo que a gente traçou, né? Do Gilderoy lembrar o Zapp Brannigan e vice-versa. Nossa, com certeza. Quando eu tava lendo, eu fiquei pensando nisso que a gente tinha falado, né? Porque realmente é praticamente o mesmo personagem. Mas bom, uma vez dentro da estufa número 3, a professora Sprout orienta os alunos a colocarem abafadores de ouvido, uma vez que naquela aula eles irão lidar com mandrágoras. E pra quem não sabe o que são mandrágoras, dentro do mundo bruxo, elas são uma espécie de planta com forma humanoide. Pelo que eu entendi assim, elas ficam embaixo da terra e tudo que a gente vê é o topo das cabeças dela. É mais, né? Os galhos que saem da cabeça delas, elas têm uma forma humanoide, mas elas ficam dentro da terra. É tipo uma planta com corpinho, assim, vai. E aí, eu não imagino como são esses galhos, assim, né? Mas eu entendo que são galhos que é como eles fazem na aula, né? Tiram elas da terra, tal, pra reinvasar, blá, 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 blá. E o objetivo daquela aula é justamente reinvasar as mandrágoras. Os abafadores servem pra abafar os gritos das mandrágoras. Já que, segundo a professora, depois da fala, que ela corrobora com a fala da Hermione, a Hermione, pra variar, você deve que só fala que os gritos das mandrágoras são letais aos humanos e a professora corrobora com isso, né? Concorda, então a gente entende que é isso, realmente, né? Eu não sei porque eu tô dando tanta volta com uma informação tão simples. Mas bom, e assim, ainda que as mandrágoras que eles vão usar nas aulas são muito novinhas, ainda são bebês, os gritos delas, ainda assim, são capazes de causar desmaios. Então, pra galera não faltar durante o resto das aulas, né? É bom que eles usem abafadores. E aí um detalhe muito importante que a Heloísa pôs aqui na pauta, porque herbóloga, que só ela, é que essa planta realmente existe na vida real. Realmente tem mandrágoras. E elas lembram, vagamente, para pessoas com muita imaginação, uma forma humanoide. E aí eu já vou pedir pra Heloísa comentar mais acerca disso. Só tem um último detalhe que ela pôs aqui na pauta também, é que aparentemente essa planta aparece no filme O Labirinto do Fauno. Eu não sei porque esse filme me dá um cagaço inacreditável, então eu nunca vi ele. Você não assistiu? Nossa, tô muito desapontada, preciso assistir. Puta filme bom. Então, a minha irmã fez um trabalho sobre esse filme na escola. Porque ela ficou assim, um misto de ojeriza e profundo terror. Aí eu não me animou muito de ver depois disso. Mas quantos anos ela tinha quando ela foi fazer esse trabalho? Ela tinha 17. Não, então acho que já dava pra ter uma impressão, que é a impressão que ela vai ter mesmo. Não, cara, assim, esse filme é muito pesado, mas ele é muito bom. Eu acho esse filme muito, muito bom. Recomendo pra geral. Não, sim, ele ganhou o Oscar e tal, né? Guillermo del Toro. Cara, eu bem que gosto tudo do que o Guillermo del Toro faz, e esse é um dos melhores, assim. Muito bom mesmo. Mas nesse filme a Ofélia, né, que é a menininha, que é a protagonista, ela tenta fazer um feitiço pra ajudar a mãe dela e coloca uma raiz de mandrágora embaixo da cama. E assim, essa planta, esse negócio dela parecer humana, gente, não parece, viu? É tipo um gengibre, uma raiz de gengibre. Sabe que uma raiz de gengibre parece humana? Só porque ela tem várias partes, e aí você pode falar, esse aqui é o bracinho, esse aqui é a perninha, esse aqui é a cabeça. Não é, né? É meio buboso, né? O gengibre é meio buboso, assim. Me lembra muito mais uma lagosta do que um ser humano, né? Nossa, então... mas é muita criatividade. Pra mim, a raiz do gengibre é uma raiz de gengibre. É uma pintura do Picasso, assim, uma coisa abstrata. É que o Picasso não chega a ser abstrato, né? Você tem a figuração. Você tem formas, sim. Tipo, não é uma coisa realista, mas você sabe, tipo, que é uma pessoa, que é um Você vê forma, violão. Você vê cavalo, você vê, sim. Você vê as mulheres lá, né? As banhistas lá. Não é banhistas, né? Como que chama? Mademoiselle d'Avignon. Isso, esse mesmo. Eu não sei como que é em português. As garotas da Rua Avignon. Deve ser isso. Tradução literal, gostei. Não, mas assim, essa é uma plantinha que ela tem várias partes, então por isso tem essa vibe aí de humano bruxo na vida real, né? Curte essas coisas de mágica e tal. Tem essa crença de que essa planta é mágica. Mas parece que até tem alguma lógica. Acho que ela tem alguns efeitos sobre o corpo, inclusive meio narcótico, alucinógeno. Não sei, assim. Caramba, é uma brisa. Fica pros ouvintes que quiserem
pesquisar mais sobre a mandrágora. Nossos ouvintes esotéricos, bruxos aí, se ouvintes revelam. Esotéricos. Escrevam pra gente se vocês já fizeram feitiços com mandrágora. Mas assim, voltando aqui, como a atividade que eles estão fazendo, né, de reinvasar as plantinhas em grupo, eles se juntam com o garoto da Lufa-Lufa. Olha aí os lufanos aparecendo. Bom, se tem um lugar pra eles aparecerem é numa aula de herbologia, né? Com certeza, acho que é o único lugar que os coitados aparecem. É o Justino Finch-Fletcher. E ele é um nascido trouxa. E como todo lufano, ele é figurante. Mas assim, ele é um figurante que mais figura. Inclusive, ele volta nesse livro e aí toda vez que vai falar que tem alguém da Lufa-Lufa é o tal do Justino, porque ele já foi nomeado. Mas enfim, né? Coisas de Lufa-Lufa. E a aula transcorre de boa, tal. Eles conversam um pouco, uns papo frado, mas depois tem que pôr esse abafador de ouvido, então não conversa mais. E apesar das mandrágoras não quererem sair dos seus vasos originais, elas também não querem entrar nos novos. É muito louco isso, né? Ai, cara, é que nem quando você leva gato na veterinária. Cara, e aí é um parto pra você pôr ele no transporte. Aí depois ele não sai do transporte. É incrível, assim, que você precisa. Ai, gente, quem tem gato sabe que não é fácil. Eles são muito tranquilos em casa, mas uma vez que tem que tirar eles por causa de alguma razão, é complicado. Dá um trabalhinho. E as mandrágoras também dão um trabalhinho. Mas assim, por mais que pareça um baita de um trabalho de corno, né? Um baita trabalho cansativo e exaustivo, não sei, eu lendo esse trecho eu me empolguei de ter aulas assim, né? De ter uma coisa mais prática, de colocar literalmente a mão na terra, mão tal, na sabe? terra, com certeza. Pelo menos assim, pra mim me pareceu bastante divertido, né? Porque a gente tá muito acostumado. O seu lado lufano se revelando. Eu tenho uma coisa de, não sei, eu moro em chácara, né? Então, sei lá, outro dia eu fiz uma prateleira pro meu livreiro, então eu tenho um pouco de... Nossa, cara é muito talentoso, meu. Como assim? Eu pedi ajuda, porque eu não sei usar como que é o nome do negócio? Uma serra tico-tico? É serra tico-tico. Serra tico-tico, Não, é bom fazer essas coisas com quem entende, né? Porque é bom ter supervisão de adulto, né? É bom, cara, essas ferramentas, a serra tico-tico é meio perigosa, tem que tomar cuidado. Sim, mas... porque, enfim, eu também já vou comentar mais acerca dessas aulas e tal. Enfim, vamos seguir aqui com a análise do capítulo. Depois deles se limparem desse árduo trabalho, eles seguem, né, o trio, nossos protagonistas, seguem pra aula de transfiguração com a diretora da Grifinória, a professora Minerva McGonagall. E aí a tarefa do dia é de transformar um besouro em um botão. E com botão eu entendo que é botão de camisa. Afinal, não existe tecnologia em Hogwarts, então deve ser botão de camisa. Em nenhum momento especifica, mas deve ser isso, né? Mas que botão que é esse? Eu não entendi. Botão tecla, sabe? Que você pressiona e tal, de algum aparato eletrônico. Mas você vai transformar numa tecla solta, assim? Faz muito sentido. Mas que outro botão seria, então, dona Heloísa? Não, eu realmente vi como botão de roupa, né? Então estamos na mesma tecla. Gostou do trocadilho? Nossa, é um pior que o outro hoje. Né? Tem que chamar a hora em Toledo aqui, mano. Tem. Mas assim, o Harry acha essa aula particularmente difícil porque, como todo bom aluno, ele esqueceu tudo que ele tinha aprendido no verão, né? A exceção é, obviamente, a Hermione, que eu acho que foi a única pessoa que estudou durante as férias. Ela gosta, né, de ler os livros durante as férias e tal. Bom, mas se o Harry esqueceu tudo, com o Rony, a situação é ainda pior. Vocês lembram que a varinha dele foi danificada lá no rolê do carro? Pois é. Ela continua praticamente partida ao meio, o menino não consegue fazer nada com ela. Ele tenta passar uma fita lá, não sei das quantas, mas isso não resolve nada, assim, nem ajuda. Além disso, não é nem que a varinha simplesmente não faz nada, ela faz coisas que não é pra ela fazer. Então ela solta uma tal de uma fumaça, não sei das quantas, que bloqueia a visão e faz com que o Rony acidentalmente mate o seu besouro, amassando-o com o cotovelo. Dessa forma, ele tem que pedir outro besouro pra professora, que olha, assim, com a maior reprovação, né? Os meninos ficam muito aliviados quando toca o sinal, né, para almoço. E o detalhe engraçado aqui. Ai, gente, eu fiquei com uma dó deles. A Hermione termina a aula com uma coleção perfeita de botões. Ela não só transformou um besouro em botão, como transformou vários besouros em botões. E eles lá, sem conseguir fazer nada. O Rony dando cotovelada no bichinho, coitado. Então, e é muito engraçado. Engraçado no sentido... Não, eu acho que é engraçado, sim. Vamos rir um pouco aqui, às custas dos outros, né? Porque o Harry e o Rony, eles estão num mau humor inacreditável nesse dia, né? Na noite anterior, eles estavam em clima de festa, amanheceram, né? O Rony
Rony tá putaço por conta do berrador e por conta da aula, realmente foi árdua, né? E o Harry tá todo preocupado com a questão do Arthur e tudo mais. Então, assim, os dois não estão num clima muito bom. Sem falar que a Hermione também tava dando gelo neles. Então, assim, pros meninos tá sendo um dia péssimo. Pra gente tá sendo maravilhoso. Nossa, cara, mas essas aulas de transfiguração parecem um negócio insano, assim, né? Mesmo no mundo bruxo, parece que ninguém consegue fazer isso direito. Só a Hermione. Não, mas eu acho que os meninos são meio incompetentes mesmo, assim. Você acha que eles são particularmente ruins nessa matéria? Não é que é uma coisa tão difícil pra todo mundo? Não, é que, sei lá, pra mim parece que tudo pra eles é muito difícil, assim. A gente vai discorrendo ao longo dos livros, né? Vendo eles nas aulas, eles sempre têm dificuldade de realizar as atividades, tanto as práticas como as teóricas, assim. A única que parece que dá conta é a Hermione, sabe? Então eu não sei se eles são muito incompetentes ou se o nível das aulas é muito desafiador, né? Muito exigente. E assim, o Harry até questiona pro Rony se não é caso dele pedir pra família dele uma varinha nova. Ao que o Rony retruca, dizendo que o máximo que a família dele vai fazer é mandar outro berrador, colocando a culpa nele, assim. Você quebrou sua varinha, arque com suas próprias consequências, né? Enfim, depois do almoço, eles seguem pra aula do período da tarde, no caso de defesa contra as artes das trevas. E aí, no caminho pra lá, no entanto, rola mais um BO. Quer dizer, os meninos já estão de mau humor, e aí, pra piorar, o Harry é abordado por um calouro. Coitadinho. Que a gente conhece como Colin Creevey, também nascido trouxa, que aparece com uma câmera fotográfica, mas parece uma câmera fotográfica de trouxa mesmo, assim, ela não tem nenhuma magia. Câmera de trouxa. De otário. Tô falando, essa tradução não ajuda, gente, não ajuda. Mas bom, o menino tá todo empolgado, ao mesmo tempo que ele tá constrangido, porque ele pede pra tirar uma foto com o Harry, né? Ele fala que conhece a fama do Harry, é um fã assumido do Harry, né? E o Harry, frente a isso, não sabe nem como lidar, né? Peraí, como assim eu tenho um fã, sabe? Mas o problema mesmo é quando o menino pede pro Harry autografar a foto, e nessa aparece o Draco, que começa a zombar da situação. É engraçado porque o Colin Creevey é muito empolgado, né? Ele nem revelou a tal da foto, ele já tá pedindo pro Harry assinar. Então ele poderia ter feito um pedido por vez, né? Primeiro assim, posso tirar sua foto? Depois que a foto existisse, ele poderia pedir pro moleque assinar. Mas enfim, essa situação só piora com a intervenção do nosso professor Lockhart, que ele brota do nada e se oferece para ser fotografado junto com o Harry. O cara assim não pode ver uma câmera, entendeu? E o Colin Creevey tira a foto muito contente e tal. Depois que o pessoal se dispersa, o Harry ainda tem que ficar ouvindo de novo esses papinhos malucos do professor, comentando que ainda é muito cedo na carreira de Harry para entregar fotos autografadas, mas que um dia ele talvez precise carregar uma pilha delas, como o Lockhart conta que faz. O cara anda com uma pilha de fotos autografadas. Não, e assim, como assim tem um momento específico pra você distribuir fotos, sabe? Ai, gente, é maluco demais. Mas assim, apesar dessa vergonha toda, Harry segue pra aula, né? Não tem escolha. E uma vez na sala, ele... É muito engraçado. Ele faz tipo uma muralha com os livros do Lockhart. Lockhart, vocês lembram? Colocou lá na lista de materiais todos os livros que ele lançou. E ele lançou vários. E aí o Harry faz uma pilha com esses livros e se esconde atrás. Não, eu fico pensando que em todas as aulas eles têm que carregar todos os 7 livros. Mano, não faz nem sentido. Não assim, faz, cara. É muito esquisito. É livro demais, né? O Harry tá ali tentando se esconder atrás dos livros e o Rony comenta... Ai, cara, esse comentário é muito bom. Que é bom o Colin não conhecer a irmã do Rony, né, a Gina, porque senão eles vão formar um fã-clube de Harry. O Harry fica, não, pelo amor de Deus, para de falar disso antes que o Gilderoy pegue aí essa deixa do fã-clube e comece de novo com essas fanfics loucas dele, né? Fala assim, você não acha que tá meio cedo pra fazer um fã-clube? Vai haver um momento na sua carreira, Harry, em que você precisará de um fã-clube, mas agora é meio cedo. Não, e aí e só piora porque o Gilderoy começa a aula distribuindo um teste. É mais um pop quiz, né? Sobre ele próprio, Gilderoy Lockhart, né? Quem dera fosse um rádio quiz show e nem um Quem Sabe Mais, mas não. Bom, se bem que... será que daria pra fazer um Quem Sabe Mais só de Gilderoy Lockhart? Aparentemente sim, né? Porque o Gilderoy elabora 54 perguntas acerca dele mesmo. Mas assim, é só pergunta esdrúxula, né? Tipo, qual é a cor favorita de Gilderoy
Gilderoy Lockhart. Qual a ambição secreta de Gilderoy Lockhart, sabe, não, mano? Essa da ambição secreta me mata, porque é tão ridículo assim. Como que alguém vai saber a ambição secreta? Vai ser secreta, né? Mas não, ele diz que as informações estão todas nos livros, né? Distribuído ao longo de 7 livros. E assim, óbvio que todo mundo vai mal, né? Quem que ia ler essa porcaria desses livros, né? Todos, com exceção, é claro, da Hermione, que gabarita mais uma vez no teste, né? Incrível, ela não errou nenhuma pergunta, pra variar. Não importa qual seja o assunto, quão maluco seja, lá está a Hermione para acertar. Exato. E aí a gente descobre, quer dizer, aqui fica mais do que claro que a Hermione também faz parte desse fã-clube do Gilderoy, né? Ela também tem aí o seu amor platônico por ele. Essa bola já tinha sido meio que cantada desde a Flor e Borrões, né? Quando ela fica empolgada, saber que ele tá lá. E mais especificamente nesse mesmo capítulo, quando o Rony flagra a tabela dos horários da Hermione, em que ela sublinha Defesa contra as Artes das Trevas com vários coraçõezinhos. Tadinha. Isso é tão 12 anos mesmo, né? E aí, é muito louco, porque o professor, ele aplica o teste em meia hora, a criançada responde meia hora, e assim, ele corrige na mesma hora a prova. Isso, mano... Quem foi professor já tá ligado, né? Que leva um tempinho aí, por mais que o teste seja de múltipla escolha, enfim, só magia mesmo. É tão ridículo, né, cara? Que nem... Mas são 54 perguntas, tem pelo ele menos... só dá uma olhadinha lá. Bom, se você tá dizendo, eu queria acreditar que realmente ele foi folha por folha, corrigiu e tal, mas tudo bem. Eu sei que ele tem tempo pra mais uma surpresa nessa aula, que no caso, ele faz todo um espetáculo, toda uma dramatização acerca de uma gaiola. Ele fala, não, porque vocês vão enfrentar os seus piores terrores nessa sala, mas não se preocupem, porque Gilderoy Lockhart está aqui para protegê-los. E aí, ele revela, por fim, que tem na gaiola, que no caso são diabretes da Cornualha, que a princípio parece ser bem inofensivo, tanto que o Simas até sacaneia, fala assim, pô, mas eles não são muito perigosos, né? Mas assim, eu achei esse nome muito específico, Elon. Como que é no original? Então, no original, esses bichinhos chamam Pixies. E Pixies, pra mim, era uma banda dos anos 90, né? Mas, depois da minha profunda pesquisa no Google, Pixies são típicos do folclore da Grã-Bretanha mesmo, né? E eles são associados, em especial, ao norte da ilha. E assim, pelo que eu vi, eles são só fadinhas mesmo, sabe? Humanoides pequenininhos, tipo a fada sininho do Peter Pan. Mas no mundo do Harry Potter, eles são descritos como tendo cor azul elétrico, em torno de 20 centímetros de altura, rostos finos e vozes super agudas que lembram vários periquitos gritando. Então são umas fadinhas mesmo, mas meio irritantes. Ou seja, o comentário do Simas, a princípio, parece coerente, né? Realmente parece bem coerente. Não é ameaçar pra ninguém, são né? Periquitos, você não vai ficar tipo, nossa, que medo. Não, pela essa descrição eu até achei que eles seriam, sei lá, tediosos, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui no Animais Fantásticos Onde Habitam, eles são 3 X-Men. Então... olha só. Pense que um periquito, uma maritaca, pode dar uma bicada muito forte. Bom, eu sei que a criançada ri, né, frente à expectativa do que esses bichinhos, né, do que é mais do que a expectativa que o professor criou. Mas, bom, assim que ele abre a gaiola, mano, aí é o pandemônio. Cai o caos dentro da sala. Os diabretes aprontam de tudo. Eles quebram chinteiros, rasgam papel, reviram as mesas, quebram vidraça da janela, pegam o Neville, penduram ele no lustre. Tipo, é nesse nível, assim, sabe? Coitado do Neville. Ele só se ferra toda vez. E aí você pensa, não, Lockhart está em sala, é um bruxo adulto competente, não é mesmo? Ele vai salvar o dia. Ele então saca a sua varinha, fala um monte de palavra aleatória e nada acontece. Nada acontece, cara. Nada acontece. É mais, né? Pegam a varinha dele e ele fica completamente desarmado. E aí ele é salvo pela sineta da escola, né? A sineta toca, dizendo que acabou a aula, e aí todo mundo vai embora da sala correndo. O Neville até conseguiu se dependurar, se soltar do lustre, ele também sai correndo. E aí quando os três, o trio, tá indo pra porta, o Lockhart fala, não, vocês ficam e resolvem esse BO pra mim, tá? Que eu tô indo embora. Sobra pros meninos resolverem esse BO aí, tá ligado? E quem resolve mesmo essa treta no fim das contas é a Hermione, né? Ela usa um tipo de um feitiço congelante para guardar os diabretes da Cornualha de volta na tal da gaiola. E ainda passa um pano para o professor, dizendo que ele fez isso porque queria dar aos alunos um pouco de experiência prática. Que era óbvio que o Lockhart conseguiria lidar com aquilo sozinho, se ele quisesse e tal, né? Considerando todas as façanhas que ele relatou nesse monte de
livro. E aí o capítulo se fecha com o Rony, que não é besta nem nada, apontando que Lockhart diz que fez todas aquelas coisas. O Rony, nossa, cara, a gente às vezes fica muito assim, o Rony é alívio cômico e tal, mas não é, olha, é bem espertinho. Mas assim, desse capítulo, acho que agora cabe, né? Agora que a gente encerrou ele, comentar acerca dele. E eu queria dizer que, esse é o tipo de capítulo que eu adoro ler, assim. Eu gosto muito. Quer dizer, eu curto muito as partes que passam fora dos muros da escola. Mas toda essa rotina escolar dos garotos eu acho muito incrível, assim. Porque a gente aprende muito acerca do mundo bruxo, né? Só nesse capítulo a gente foi apresentado aos diabretes, as mandrágoras, o dia a dia deles, né? Dos meninos, né? Os horários da escola, que eles têm aula em período integral e tal. Tudo isso eu acho muito legal, assim. Meio que a gente é transportado pra junto das aulas juntos, né? Então a gente meio que tá estudando com a garotada. Fora que a Rowling, nesse aspecto, ela é muito perspicaz, porque ela aproveita desse cotidiano para desenvolver personagens, ela insere novos personagens, né? A gente tem a inserção do Finch Fletchley, que até é citado no livro anterior, mas dessa vez a gente apresentar de fato. A gente tem a inserção do Colin Creevey também, que a Heloísa não gosta muito, mas ele tá ali pra fazer o seu papel também. Eu acho esse menino muito chato, gente, não dá. A gente também tem mais da rivalidade do Harry e Draco, né? Dessas tretas, dessas picuinhas entre os dois. Fora que a gente vê mais da soberba, arrogância e incompetência do Gilderoy Lockhart, né? E ao mesmo tempo a gente tem essa questão do Harry lidando com a fama, né? Como cada um lida com a fama, né? O Gilderoy é totalmente embasado na fama. Ele quer ser famoso, então o tempo todo ele tá com essa pinta de galã, não sei o quê, distribuindo autógrafos, dando pitaco, sendo coach, os caralho. E o Harry não quer nada disso pra ele, mas a fama o precede, né? Então tem gente indo atrás dele, o próprio Colin que quer tirar foto com ele, né? E o tempo todo tem essa questão, né, da galera olhar pra cicatriz dele, não sei o quê. Enfim, tem todos esses aspectos que eu acho muito legal nesse capítulo, assim. Eu acho ele muito bacana. É um deleite para meus olhos. Eu também curto bastante esse capítulo. E é como você falou, né? Se alguém começa a ler a partir do segundo livro, aqui nesse capítulo dá pra entender muito bem como funciona a escola, ser apresentado aos professores e tal. E como Lufana que sou, eu gosto da cena com as mandrágoras, né? Inclusive, acho que é uma cena que ficou bem famosa por causa do filme e tal. É bem, assim, icônica de Harry Potter. E como você, eu concordo, assim, eu gosto muito das cenas que se passam fora da escola, que elas dão uma variedade, mas eu também gosto de quando tem, assim, essa coisa das aulas e tal, até porque, considerando que o livro é mais voltado, né, pro público infanto-juvenil e tal, e eu também li quando eu era adolescente, pré-adolescente e adolescente, né, a gente acaba se identificando com essa coisa da escola, né, do ambiente escolar, da dificuldade de acompanhar as matérias, de ter uns professores que são meio injustos, da convivência com os amigos, com os colegas que a gente não gosta também, né, então acho que é muito legal, assim. Inclusive eu lembro que tem um livro sobre psicologia que chama Fadas no Divã, e é um livro contemporâneo, né, tem uns anos já, né? Mas é um livro contemporâneo sobre essa coisa dos contos de fada e tal, de como que eles se relacionam com essa coisa da psicologia, do crescimento das crianças e dos adolescentes, não sei o quê, e mesmo dos adultos, né? Porque acho que a gente sempre tá em contato com isso. E eles acabam trazendo contos de fadas, assim, bem tradicionais, mas eles trazem umas coisas contemporâneas, né? Então acho que eles falam da Turma da Mônica e do Harry Potter. E eles falam que é muito importante no ambiente mais contemporâneo falar da escola, né? Porque a escola é um negócio muito presente na vida de quem tá na escola. Mas vamos agora para a nossa database Pesquipixi Pesternome. Momento você tem os olhos de Bubby. Seguimos com 3. Biblioteca de Hogwarts. Bom, tem os livros malucos lá do Gilderoy, mas os que são citados por nome durante o capítulo são Excursões com Vampiros, Um Ano com Liette e Passeios com Lobisomens. Todos da autoria do Gilderoy Lockhart, né? Repeteco aqui, a gente não teve nenhum livro novo aí, né? Só esses. Bom, pontos ganhos e perdidos pelas casas de Hogwarts. Em um só dia, a Hermione ganhou 30 pontos pra Grifinória. 20 pontos na aula de Herbologia, por ter respondido bem as perguntas da professora Sprout, e mais 10 por ter gabaritado no Pop Quiz do Gilderoy. Hermione maravilhosa. Um momento vocabulário aqui, né? Bom, o que ficou pra mim, que se destacou durante o capítulo, foi a literação entre besouros e
botões que eles usam lá na aula de transfigurações. A minha palavra da vez é embevecida. E eu sempre vi essa palavra e eu tinha uma acepção tanto estranha pra ela que eu entendia como uma pessoa que tá radiante, mas após bons goles de bebida alcoólica. Então a pessoa... porque está embevecido, muito bom. Mas não é isso, não é exatamente isso, né? A pessoa que está encantada, extasiada. No caso, quando o Gilderoy fala do desempenho da Hermione no teste, né? Ela fica toda... Ela fica embevecida. Que legal. Artefatos mágicos. Bom, a gente teve os berradores aí, né? E aí tem uma discussão minha e da Heloísa aqui com relação à máquina fotográfica do Colin. Porque ela é uma artefato de fato trouxa, mas o Colin, em determinado momento, comenta que um colega dele falou que se ele usar um químico certo pra revelar as fotos, elas passam a se mexer, elas viram GIFs, né? No mundo bruxo, as fotos são GIFs. E aí eu não sei, né? A gente considera como mágico ou não? Esse químico revelador, a máquina fotográfica, embora ela seja declaradamente trouxa. Olha, alguma coisa de mágica tem aí, né? Porque não é nem que as fotos são GIFs, elas realmente... Elas executam movimentos variados de acordo com a personalidade da pessoa fotografada, né? Então, é uma coisa bem complexa e a gente sabe que uma fotografia não funciona assim, né? Ela é uma imagem estática. Agora, em relação ao químico revelador, é muito maluco, né? Porque aquilo que você falou uns episódios atrás, de como tem alguns artefatos trouxas que acabam sendo absorvidos pelo mundo bruxo e que tudo em Hogwarts tem uma pegada meio medieval, né? Mas a máquina fotográfica é uma coisa contemporânea do século XX, então acaba criando, assim, um contraste, né? E é muito maluco porque a fotografia é um processo químico, né? Tanto a fotografia analógica, né? Tanto essa parte do filme que você tem que pôr na máquina, quanto a hora de você revelar, é tudo química. Isso eu acho muito louco, assim, né? Tipo, os bruxos são bruxos e medievais até certo ponto, né? Porque a escola mesmo tem sineta. Mas... não sei se isso... Quer dizer, talvez seja só... Não sei agora. Isso já é sino da igreja, cara. Sino da igreja? É verdade, né? Eu sempre entendi aquela sineta de escola mesmo, que é tipo um pé. Não, eu acho que é uma sineta chata, tipo o sinal da escola, mas não acho que seja uma coisa particularmente tecnológica e recente. Porque o conceito básico é simplesmente um martelinho batendo num gongo, assim, né? Não, e a cópia disso, isso vem justamente da Idade Média, né? Que tem aquelas horas lá das rezas das pessoas no monastério. E aí tu vai tocando o sininho. Não sei muito como funciona. Foi um mau exemplo. Não, você tem razão. Mas eu lembro de, às vezes, flagrar umas coisas assim dentro de Hogwarts que eu falo, mano, mas isso é muito tecnológico. Como que isso tá dentro de Hogwarts, sabe? Não era pra dar pane. Mas bom, fica aí a discussão, né? E fica aí pros ouvintes o que eles acham desse químico revelador. Tudo isso que a gente falou. Criaturas mágicas. E aqui tem outra discussão, né? Esse capítulo é cheio de debates aqui. Porque assim, criatura mesmo, a gente só tem os diabretes da Cornualha. Eles, inclusive, estão no Animais Fantásticos e Onde Habitam, né? O livro. Mas, agora, a gente tem outras 3 menções aqui que se tratam de plantas. Mas plantas com algum nível de senciência. No caso, as mandrágoras, o salgueiro lutador e uma planta vermelha com dentes e tentáculos da estufa 3, que inclusive tenta atacar a professora Sprout. Ela só dá um peteleco nela, assim, e a planta fica na dela. É muito engraçado esse trecho. Cara, eu acho difícil, assim, essa linha entre plantas e criaturas, né? Acho que ainda mais essas plantas que são tão ativas, né? A gente costuma pensar numa planta como uma coisa que fica parada. Assim, tudo bem, são plantas, mas... não sei, plantas são seres vivos. Acho que é interessante de citar também, porque, inclusive, são plantas que são mágicas, existem no mundo de Harry Potter. E no caso da mandrágora, é uma reinterpretação, né, de uma coisa que de fato existe, que tem essas lendas mágicas e não sei o quê. Personagens importantes vistos pela primeira vez. A gente tem o Justino Finch Fletchley, que, embora ele tenha sido mencionado no livro anterior, a gente teve mais destaque pra ele aqui agora, além do Colin Creevey. Feitiços presentes no capítulo: o fracassado feitiço contra diabretes, Pesquipixie Pesternome, e o feitiço congelante de Hermione que não foi verbalizado, seria o Petrificus Totalus. Então, eu coloquei isso na pauta, porque na hora eu pensei isso, mas na verdade o Petrificus Totalus é o feitiço do corpo preso. Então ele não é um feitiço congelante, exatamente. Eu pesquisei aqui no Google e parece que é um tal de Glacius. Glacius, da hora. Mas o Glacius só é citado mesmo, né, verbalizado dessa maneira no livro 3. Teremos que aguardar o livro 3. Mas eu vou considerar que é o Glacius, então, né, já que... É o que parece, segundo as informações que temos, a não ser que seja alguma variação, né? Sim. Bom, encrencas em que Harry se mete não sofre nenhuma punição.
Assim, ele levou bastante. Ele gastou uma energia louca com Gilderoy Lockhart. Então, dessa vez, meio que foi punido, por ter que lidar com uma pessoa tão enfadonha e incômoda. Assim que a gente segue com 7. Mortes neste capítulo. O finado primeiro besouro do Rony. Aliás, eu questiono aqui também, né? Mais discussão. Os besouros que viram botões. Eles morreram, né? Porque um botão não é um ser vivo, um besouro é um ser vivo. Meu, se a Luísa Mel fica sabendo dessa brisa aí em Hogwarts, bicho, ela interdita a escola, tá ligado? Pra ela resgatar os besouros. Tem um maus tratos muito louco, assim, né? Direto, um monte de criatura é transformada em objeto e assim, sabe? Bizarro, né? Como os bruxos não têm o mínimo de consciência. Eles não estão nem aí pra isso. E assim, considerando mortes humanas, seguimos até agora com 3. E partidas de quadribol, seguimos com 2. Bom, do capítulo, eu acho que é isso. Elô, pra variar, como se a gente já não soubesse, você tem algum recadinho final aí? Só pra vocês conferirem o fanfic no perfil Anópolis, lá no AO3. É isso aí. É que tem mais de um site de fanfic. Eu, por um momento, buguei a minha mente. Tem o Wattpad, Spirit, né? Tem bastante... O Wattpad já meio que fracassou, né? Porque começaram a colocar anúncio, então eu não uso mais, pelo menos. Ele tinha um outro perfil também, né? Um outro público, mas eu li umas coisas legais lá. Eu li uma história de psicopata super legal no Wattpad, muitos anos atrás. Infelizmente, eles colocaram anúncios. Então não entrem no Wattpad. Entrem no AO3, no perfil Anópolis, pra vocês poderem conferir a tradução de um fanfic muito legal de Harry Potter, em que todos os livros são reescritos, só que todo mundo vive, né? Então, Harry Potter tem os pais dele, ele cresce no mundo bruxo. É uma perspectiva bem interessante. E, cara, assim, de verdade, é difícil... Tem muitas ideias legais no mundo dos fanfics, mas é tudo muito amador, né? Então, às vezes, tem coisas que são legais, mas é duro de ler, porque é muito, muito ruinzinho, assim. E esse fanfic é bem escrito pra caramba, e eu quero acreditar que a nossa tradução também tá sendo muito legal, então confiram lá que vale a pena. É isso, eu inclusive preciso ler também. Vocês seguiram com as traduções? Em que pé que vocês estão agora? Pois é, universitárias, né? As meninas também são universitárias. Tá indo meio devagar, mas de passinho em passinho, um dia a gente termina de traduzir tudo. Então é isso. Eu fui Thiago, vulgo James. Me acompanhou aqui hoje, essa lufana que você respeita, Luísa Angeli. E você foi o nosso ouvinte. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima.